gente vai começando aqui a nossa live de hoje, certo? Nosso podcast climatrônico. Estamos em mais uma temporada do nosso podcast. Aqui nós tratamos as principais questões da sua jornada para se tornar um climatrônico, ou seja, o cara que fatura entre 2 a 5 mil reais com o conserto de placas eletrônicas de ar-condicionado, certo? Então, eu sou Yara. Eu sou Lawander. E o tema de hoje é: o que eu preciso saber para ser um profissional que conserta placas eletrônicas de ar-condicionado? Então, tudo que você precisa saber, né, todas as temáticas, todos os conhecimentos que você precisa ter para você realmente se considerar e ser considerado pelo mercado como um profissional que conserta placas eletrônicas de ar-condicionado, certo? Lembrando que aqui o nosso foco é falar de placas eletrônicas de ar-condicionado. Isso não significa, né, que a manutenção eletrônica ela não se aplique a outros nichos de mercado também, porque a eletrônica é uma só. O Lawander não está com essa camisa hoje, né? Ele está com toda a placa, tem reparo, mas vocês já devem ter ouvido aí em algum dos conteúdos de Lawander ele falando que eletrônica é uma só, tá? Que é uma das coisas que a gente defende por aqui. Então hoje nós vamos falar das bases do climatrônico, né, Lawander? Bora nós falar as bases que forge o profissional climatrônico nesse mercado. Você entendeu o que precisa? Quais são os principais pilares do climatrônico? Por vezes a gente trabalha um pouco de mentalidade, tá? Eu sei que às vezes entra num papo de coach, né? Mas assim, eu quero, não é nem entrar nessa linha não de visualização e não sei o que, nada disso não. É uma pegada do cara entrar entendendo que para se reparar placas eletrônicas, para se tornar um profissional climatrônico que trabalha na área da manutenção eletrônica, você não vai ter que saber todos os reparos. E a maioria, isso é uma questão contraintuitiva. A intuição da maioria das pessoas, pensar assim, tipo, para eu reparar placas eletrônicas, eu tenho que conhecer a placa, eu tenho que saber todos os defeitos que a placa dá para eu conseguir recuperar o defeito. Como é que eu vou recuperar sem saber qual o defeito? Previamente, né? E acha que para aprender a manutenção vai ter que saber todas as sacadas, todas as dicas, todos os caminhos das pedras dos reparos, né? E não é assim que funciona. E não é a maneira que o climatrônico trabalha. A gente trabalha fundamentado em alguns pilares de conhecimento que dão base, dão sustentação para que quando eu for analisar uma placa, hoje mesmo eu estava analisando uma placa a plaquinha, eu estava analisando hoje a plaquinha, e aí quem é da área já vai conhecer, que é a plaquinha do vacuômetro da Mastercool. Né? Deu problema, isso é o nosso aqui da Lautec. Deu problema aqui o nosso, deu um erro lá, eu estava analisando a placa para ver se eu corrigia esse erro, para ver se eu conseguia fazer a correção desse erro, tá? E é uma placa que eu nunca vi na vida. Eu nunca vi. Ninguém me disse o erro que está dando, o que significa, ou qual o circuito trocar, qual o componente analisar. Ninguém me passou essas dicas. Como é que eu consigo analisar aquela máquina? Mesmo nunca tendo visto ela na vida. Eu só consigo fazer isso porque eu tenho fundamentos. Tem metodologia, tem fundamentos, tem base. Tá? Tem uma estrutura que dá o alicerce para que a gente consiga analisar qualquer equipamento. E aí, é isso que não é claro para quem não conhece o mundo climatrônico. Isso não é claro para você, talvez, que não está nesse mundo ainda. Que acha que para trabalhar com manutenção eletrônica, tem que saber de todos os reparos eletrônicos. Tem que ter noção de todos os defeitos. Tem que saber quais os componentes trocar de todos os defeitos. Decorado, né? Decorado. Tem que decorar. Tem que memorizar tudo. Tem que ser uma memória gigantesca, você memorizar todos os defeitos, para quando chegar a placa você trocar e recuperar o problema. Resolver o problema. Então não é bem assim. Tá? Não é dessa maneira que o climatrônico trabalha. Né? Você perguntou quais são os pilares do climatrônico, né? Isso. Quais são as bases? As bases. Então a gente trabalha fundamentado em quê? Em eletricidade, eletrônica. Tá? Entender. Lawander, fala uma novidade aí. Né? É o óbvio que precisa ser dito também.
Porque muita gente quer reparar placas e não quer saber de eletrônica. Então, como é que eu sei disso? Eu treino pessoas todos os dias. Quer saber qual, mas essa aqui, qual componente? Hoje de manhã eu estava discutindo isso com um estagiário aqui da Lautec. Ele reparou uma placa, a primeira placa que ele reparou, comemoramos e tal. Eu disse, beleza, qual foi o método que tu usou aí? E ele não soube explicar. Ele soube que tinha um diodo em curto, não podia bipar, ele sabe que não pode bipar o diodo, ó. Ele sabe que não pode bipar o diodo, ele bipou, deu continuidade, ele trocou o diodo. Reparou? Reparou. Só que eu tô formando um profissional, eu não tô formando um trocador de componente. Se tivesse formando um trocador de componente, tá bom, ele entendeu o quê? Beleza, diodo não pode bipar, se bipar eu troco. Pronto. É isso que a maioria das pessoas, quando ensina eletrônica, ensina dessa maneira. E aí, o cara passa a acreditar que a eletrônica é assim. Só que eu não estou formando um profissional qualquer, eu estou formando um climatrônico. E eu me preocupo dele saber o que ele está fazendo. Porque se ele sabe, é mais importante saber o que ele está fazendo do que ele reparar o equipamento. Na minha opinião. No estágio que ele está ali. Tá? Porque se ele souber o que ele está fazendo, ele consegue replicar. Se ele souber o que ele está fazendo, ele tem replicabilidade. Ele consegue repetir aquilo dali. Em outros equipamentos, em outras máquinas. Ele vai conseguir fazer isso. Se ele só trocar aquele diodo, se outro diodo der outro defeito, que pode ser um defeito de fuga, por exemplo, ele não vai conseguir identificar. Porque ele viu curto. Ele não sabe nem o que é uma fuga no Ele não sabe nem o que é uma fuga se eu não instigar ele saber disso, né? Se eu não forçar ele, instruir ele a ele absorver esse conhecimento. Então, eletricidade, né? Que sem eletricidade não tem eletrônica, tá? Eletrônica, e eletrônica, quando eu falo, é aliar teoria e prática, né? Aliando sempre teoria e prática de manutenção. É diferente da prática que você faz no curso técnico, numa faculdade. E pergunta como é que eu sei disso? Eu fiz faculdade, fiz engenharia e dei aula em escola técnica. Eu conheço os dois mundos aí. Conheço bem. E os dois vivenciando, né? Vivenciei na prática os dois. E lá você vai aprender a prática da eletrônica em si, de um curso, ela é voltada para desenvolvimento de projetos, né? Você monta ali, faz algumas medições. Você não foca na manutenção. Né? Nenhum curso formal foca em manutenção. Porque a manutenção visa identificar como é o comportamento. Ou como está errado o comportamento daquele componente. Eu digo para eles aqui, ó. Primeiro você entende como funciona. Para depois você, entendendo como funciona, você vai entender quais defeitos pode apresentar. Entendo como funciona. Depois entendo quais defeitos pode apresentar. Como funciona. Como testar. Esqueci do segundo passo. Como funciona, primeiro passo. Entendo como funciona o componente. Depois eu entendo como testar esse componente. Depois eu entendo os defeitos que ele pode apresentar. Tá? Não dá para pular essa etapa aqui. Vai faltar informação. Quando você chegar lá na parte que como testa o componente, se você não sabe como ele funciona, como é que você vai testar algo que você não sabe como é que funciona? Não faz sentido. Então, a prática da manutenção eletrônica tem uma peculiaridade, tem uma diferença. Né? Aí depois vem para o manuseio. Você ter a habilidade com a eletrônica, saber tirar um componente, saber trocar, né? Identificar os componentes. Então, quando você tem essa base, e aí com o método certo, existe um método de análise. Quando o estagiário hoje de manhã reparou, eu perguntei o método, e ele se bananou para me explicar, ele estava sem método. Aquilo ali não é replicável. Eu vou dar outra placa para ele diferente, com o mesmo defeito, ele não vai conseguir identificar. Ou vai ter dificuldades para identificar. Não é que ele não vai conseguir não, tá? Mas ele vai ter dificuldades para identificar. Porque ele não tem metodologia, método de análise. Então existe método de análise. Quando se junta teoria, prática correta com método correto, se tem os pilares necessários para pegar qualquer equipamento. Então, para pegar equipamento, eu sei como manusear, eu sei como analisar, eu tenho um método de análise e eu tenho uma base de eletrônica e eletricidade que me dá aqui a confiança de que eu posso analisar o equipamento e eu tenho caminhos para analisar o equipamento. A verdade é essa. Então, por isso eu digo que o climatrônico repara qualquer placa eletrônica
mesmo que ele nunca tenha visto a placa na vida. O climatrônico, ele é um profissional que ele é bem posicionado, né, no mercado. Sim, inclusive é uma coisa que a gente trabalha internamente, né? O formação climatrônico, ele não é, os nossos treinamentos, eles não visam só a parte técnica, né? É um dos grandes diferenciais do climatrônico. Ele sabe o posicionamento dele no mercado, tá? E nada adianta eu formar vários profissionais que vão fazer serviços ruins no mercado, vão fazer serviços baratos no mercado, não vão ter noção do valor que eles têm no mercado e vão, desculpa o termo, tá? Vão prostituir o mercado, né? E vão, não adianta formar esse tipo de profissional, tá? Eu não me prestaria esse papel. Então eu formo o climatrônico, ele entende o valor que ele tem no mercado. Inclusive não deixa nenhum cliente, nenhum leigo descredibilizar ele, tá? Porque ele sabe qual o poder que ele tem no mercado, qual a função dele e o valor que ele tem, que ele pode agregar na vida do cliente dele, tá? E vamos lá, quando você compra um celular... Climatrônico hoje é um nome que tem peso, né? Sim. Tem peso no mercado. Foi um nome que Laonda inventou há 2 anos atrás. Que a gente né? vem dando um corpo para ele, né? Começou a chamar os alunos assim, né? Inventou essa palavra, juntou climatização com eletrônica, né? E criou essa palavra. E hoje é uma profissão nova que está sendo... tá ficando cada vez mais conhecida dentro do mercado, né? E não só conhecida, como o cara, por ele ser climatrônico, ele tem uma autoridade ali no mercado, só por ele ter esse nome climatrônico, por ele ser formado por Laonda, né? Ser formado pelo curso de Laonda. Então, isso aí é bem bacana. E por que isso? Exatamente por essa capacitação profissional, né? Não é só simplesmente dar uma diquinha ali para resolver um defeito, não. Um defeito pontual. É capacitar o cara, profissionalizar o cara para o mercado. Não é todo curso que faz isso, não. Exatamente. E que eu tava, para finalizar a ideia de agregar valor. O climatrônico agrega valor para o cliente. Ele sabe o quanto ele agrega de valor. Tá? E é tangível, o quanto financeiro. Vou comprar um celular. A empresa criou o celular, me vende, sei lá, R$1.000 esse celular. Eu dou R$1.000, então eu troco minha grana por um valor. E a empresa gastou sei lá quanto para produzir e ganha o valor dela. Então ela agregou valor para mim, eu estou com o celular agora, eu tenho esse aparelho aqui na minha mão, e eu dei uma grana para ele. Então o valor que eu dei para ele me devolveu em um produto. O climatrônico devolve o valor em serviço. Então, o serviço que o climatrônico agrega tem valor para o cliente. Tá? Então, quando você agrega valor e o cliente enxerga esse valor, e na manutenção eletrônica é fácil de enxergar, não é fácil não. É fácil de explicar, né? É fácil de convencer o cliente. Assim, não é trivial, não é óbvio de enxergar. Tá? Eu vou refazer essa frase. Não é óbvio de enxergar, mas é fácil de convencer o cliente de que a manutenção eletrônica é melhor para ele. Tá? Isso é mais simples de fazer. Então o climatrônico ele sabe até fazer isso. O que ensina até isso. Não é só reparar a placa. De nada adianta, até falo com eles. De nada adiantava eu ser o melhor técnico de eletrônica de bancada da vida e ninguém saber que eu existo. E ninguém saber que eu reparo placa. Eu ia ser o melhor cara sem ter uma placa para reparar. Entendeu? Beleza. Deixa eu tocar o cabelo. Mas é preciso ter algum conhecimento prévio, Laonder? Pra começar, tipo, o cara ele quer começar hoje, digamos, né? O cara, vamos criar uma situação que fica melhor pra explicar. O cara ele quer começar hoje nesse mercado. Ele decidiu, não, tá certo, eu quero trabalhar com placas eletrônicas, porque eu não aguento mais estar na rua, né? Tem muita gente que começa a trabalhar com conserto de placas eletrônicas porque não tem mais nem saúde para estar trabalhando na rua, carregando peso, pegando sol, pegando chuva, né?
não quer mais estar em altura. Então, beleza, o cara decidiu, não quero mais, eu quero trabalhar no meu cantinho, em casa, consertando placas de ar-condicionado. Beleza? Qual o conhecimento que ele precisa ter? Prévio, né? Conhecimento prévio que ele precisa ter. Vamos lá, costumo dizer o seguinte, para querer se tornar climatrônico, basta querer. Basta querer, tá? Inclusive, eu me preocupo muito, todas as minhas formações serem voltadas para o cara que sabe zero. Né? O notebook não tá carregando. A maioria das minhas formações são voltadas para quem sabe zero. A gente tem alguns treinamentos mais avançados, né? Mas a gente, inclusive, nem vende abertamente, porque a gente entende que o cara tem que estar num estágio para conseguir chegar no avançado com a gente. Mas as nossas formações, elas visam um cara que não sabe nada. Por que eu sempre visei isso? Porque a primeira vez que eu montei meu treinamento, o primeiro treinamento que eu fiz, que foi o eletrônica para climatização, eu montei ele pensando numa pessoa igual meu pai, que trabalha na climatização, que é instalador, e que não sabe nada de eletrônica. E eu montei o curso pensando nele. Pô, como é que eu ensino ele a sair do zero e se tornar um climatrônico? E aí eu estudei toda a dinâmica para formar o cara do zero. Então hoje, você precisa só querer, ter a vontade de fazer. Porque o caminho está traçado, né? E ferramenta, Lawan. Os ferramentais são extremamente baratos e simples, tá? Inclusive eu faço questão de manter uma bancada simples. A minha bancada, ela é simples. Hoje a minha bancada ela é simples. Ela tem uma estação de solda, de retrabalho, o meu multímetro, solda e meu sugador. E algumas ferramentas de manuseio ali. Um escavacador, um alicate, uma chave de estrela, um Phillips, uma fenda, um alicate universal, um alicate de bico, para estar manuseando ali os equipamentos, né? Mas, do ponto de vista da eletrônica em si, eu tenho o quarteto fantástico do climatrônico, né? O quarteto do climatrônico. É básico. Eu faço questão de manter. Eu poderia ter uma bancada super rebuscada. Talvez até tenha no futuro. Mas até hoje não vi necessidade. No dia a dia não pede. Eu teria para ter um artifício a mais de gravação de aula, alguma coisa nesse sentido, né? Para ter mostrar uma informação mais não é relevante, não, mas sei lá, um osciloscópio para mostrar. Tem um osciloscópio, mas eu uso muito pouco na bancada. E porque são ferramentas simples. E eu tô falando do nível profissional do trabalho, tá? Minhas bancadas aqui da Lautec, dos profissionais climatrônicos aqui da Lautec, são bancadas nesse que tem essa estrutura básica. Tem esses pilares, essas quatro ferramentas básicas, né? Para o cara trabalhar. Então, o ferramental não é lá essas coisas todas. Isso que eu acho massa da eletrônica, ela é muito democrática para você entrar. A Yara falou, para trabalhar em casa. Sim, para trabalhar em casa. Com uma bancada. Tem um aluno que faturou R$27.000 com uma tábua em cima da cama dele. E o multímetro, ferro de solda e sugador e solda. Pronto. Tá? Com o quarteto e uma bancada. Não tinha bancada. O cara não tinha bancada. Depois que ele fez esse dinheiro, ele montou a bancada para ele, né? Aí não tinha bancada. Então, eu gosto desse padrão, inclusive, de começar, de testando. Todo projeto novo que dá Lautec, eu não monto uma estrutura gigantesca para fazer acontecer. Não, bora fazer acontecer com o que a gente tem. Bora fazer o que a gente tem. Deu bom, a gente vai reinvestindo. O que é dar bom é dar grana. Comecei a reparar placas, eu comecei a ir no mercado e fui vendo o que estava dando. Começou a dar dinheiro, comecei a comprar ferramentas. Comprei ferramentas. Olha, presta atenção. Meu osciloscópio é o primeiro que eu comprei lá quando eu estava sozinho. Meu multímetro ainda existe, o primeiro. Um dos meninos aqui da bancada usa ele. Certo? Eu comecei lá atrás. O analógico já destruíram o analógico. Não durou não. Durou bastante tempo. Mas o digital está aí ainda. A estação de retrabalho ainda é a mesma. Ainda existe. Então, são ferramentas lá em 2018. Certo? Que eu venho trabalhando com elas até hoje. Nível profissional. Lá eu estava começando, no amadorismo. Já comprei ferramentas de qualidade, né? Então eu não precisei trocá-las. Hoje, no nível profissional, as ferramentas que a gente utiliza são as mesmas. Então, isso é muito democrático.
tá? Qualquer pessoa que quiser pode sim trabalhar de casa com manutenção eletrônica. Então voltando para a pergunta, né? Que é o conhecimento prévio que a pessoa precisa ter. E aí, só para, depois de toda essa resposta, vamos só resumir aqui. Se você quiser se tornar um climatrônico, previamente você não precisa de nada. Por quê? Porque a formação climatrônico é completinho, lá, desde o zero até... Faltou tu dizer uma coisa que tu já falou isso pra mim, que eu acho que tu não lembrou de falar agora, né? Que assim, as pessoas que não têm nenhum conhecimento prévio são pessoas que são descredibilizadas, sabe? Até pelos próprios profissionais da manutenção eletrônica, às vezes de outro nicho. Você vai, tipo, aquele carinha ali que conserta a televisão na sua cidade, você chega lá e diz assim, nossa, que legal, eu queria trabalhar com isso. Como é que eu faço? Onde é que eu estudo isso? O cara vai dizer, não, isso aqui eu já nasci sabendo. Isso aqui não é para qualquer pessoa, não. Por quê? Porque ele não quer ensinar para outras pessoas, sabe? Então, isso é uma forma dele te descredibilizar. E ao longo da nossa jornada, depois que, inclusive, lá onde começou a ensinar isso, repassar, né, a manutenção para outras pessoas, é impossível hoje a gente dizer que uma pessoa que não sabe de nada, ela não é capaz de trabalhar com isso, ela não é capaz de aprender. É capaz sim. Por quê? Porque hoje nós temos diversas pessoas, nós temos diversos climatrônicos que foram formados do absoluto zero. Cara, não sei, a gente tem um que ele fala, tem um vídeo dele falando, vocês já devem terem visto aí, o Eleomar, que ele diz assim, rapaz, se você me dissesse que um resistor era uma pedra, eu acreditava que era uma pedra, porque eu não sabia o que era um resistor. Ele fala desse jeitinho aqui, desse jeitinho. Então, pra você ver, o cara ele não tinha noção de absolutamente nada. E aí ele começou a jornada dele, entendeu todos os fundamentos, se colocou no lugar de aluno, né? Porque uma coisa que é muito importante, você tem que ser treinável, você tem que se colocar no lugar de aluno, que é o quê? É você saber que você está ali para aprender e que cada passo da sua jornada, ele é importante. Não adianta de nada a eletricidade. Eu vou pular, eu vou direto para a parte lá onde tem a parte de manutenção eletrônica. Não serve de nada. Você tem que aprender eletricidade, depois você passa ali pela eletrônica. É tudo formado. E a gente tende a achar que isso são coisas que são muito difíceis, né? É muito difícil de aprender essas coisas. E é tão simples. E não é tão simples porque a gente já sabe, não é porque, inclusive, quando a gente estava aprendendo, a gente foi entendendo que era que é algo muito mais simples do que a grande maioria das pessoas imagina, né? Então, você vai aprendendo ali, entende a eletricidade, que é Claudio falou, depois entende a eletrônica, depois passa para a parte de entender um circuito, né? A eletrônica começa ali de componente a componente, depois você passa a enxergar os componentes em conjunto, que é quando você tem um circuito eletrônico, né? Depois você vai para uma placa onde você tem um conjunto de circuitos para fazer ali com que aquela máquina ela funcione. Então, vocês entendem que é uma sequência de aprendizado e você vai se qualificando para ir dando o próximo passo, para ir para a próxima etapa. Então, aprender dessa forma é totalmente possível, né? Aprender, se capacitar, se profissionalizar dessa forma, com esse passo a passo, é totalmente possível. E depois que a gente vê isso se replicar, né, com várias e várias e várias pessoas, é impossível você desver isso, né? E convido a vocês, depois vocês darem uma olhada no canal do YouTube de Lawanda e pesquisarem lá por Bate-Papo Climatrônico. Vocês vão encontrar diversos climatrônicos que já foram entrevistados por Lawanda, contando ali um pouco da jornada deles, compartilhando seus perrengues, compartilhando as suas vitórias, como é que foi um pouco da sua jornada. E eu convido vocês a acessarem lá, pesquisarem, procurarem, né, assistir alguns episódios. É muito legal a gente ver, né, conhecer a jornada de cada um, tá? É isso aí. Bem lembrado.
E aí tem gente que diz assim também, né? Que esses que faz parte do que a gente estava falando agora também. É que esses conhecimentos aí nem todo mundo tem, né? E aí a gente volta para a parte do conhecimento prévio. Não entendi. A gente volta para a parte assim, esses conhecimentos aí nem todo mundo tem. Que a pessoa diz em que sentido? Ah, nem todo mundo sabe eletricidade, nem todo mundo sabe eletrônica, né? Na realidade, ninguém sabe isso de berço. São coisas que no decorrer da sua vida você vai aprendendo. É querer, de novo, é querer. Eu já vi pessoas que não sabiam nada, de nada, de nada. Inclusive, a gente tem documentado uma jornada de um cara que sabia zero. Nosso treinamento a gente tem lá documentado, cara. Uma série. Jornada climatônica. Jornada climatônica. O cara saiu do 0, menos abaixo, né? Negativo. De eletrônica e hoje é profissional. Então, o que ele diferencia? Ele queria pra caramba. Queria de verdade. Então, não acredito no que essas pessoas que você... Ah, eu fui atrás de fulano de tal e disse que não é pra todo mundo e tal. Não acredito nessas conversas não, porque é só pra limar você do mercado. Não sai tão fácil do mercado assim. Beleza. E qual o principal erro que tu acha que a galera comete quando se decide, né? Não, eu quero trabalhar com conserto de placas eletrônicas de ar-condicionado, que é o nosso mercado aqui principal, nossa atuação principal, né? E aí eles decidem começar a jornada. O que tu acha, assim, o que tu vê a galera errando? O erro que eu vejo é a questão de ansiedade. Como assim? Quando eu comecei também, eu cometi esse erro, tá? Ser ansioso demais. Aí a ansiedade te traz o medo de tu bombar e ter muito cliente e tu não dá conta. Cara, tem esse medo. Por causa desse medo, essa ansiedade de ter muito cliente, na verdade, o medo, né? O medo de ter muito cliente te impede de divulgar teu serviço. Não divulga porque tem medo. O medo te faz não divulgar o teu serviço. Não divulguei o serviço, tenho medo. Aí, o medo, aí te trava. Primeiro ponto. Outro ponto, vou começar, eu não tenho os componentes necessários. Aí a ansiedade de ter os componentes todos te faz pensar que tem que ter uma grana para tu investir em componentes. Se tu for montar uma loja de componentes, aí tu precisa ter uma grana para investir em componentes. Se for montar uma climatrônica, uma loja de manutenção de placas de ar-condicionado, não necessariamente, tá? Não previamente. A verdade é essa. Achar que precisa saber de todos os reparos. Conhecer todas as placas. Outro erro que quem está começando acredita piamente que tem que saber todas as placas, todos os defeitos. Deixa eu dizer uma coisa que pode frustrar algum de vocês, mas eu vou dizer. Você vai morrer sem saber todos os defeitos das placas eletrônicas de ar-condicionado, certo? E para quem jogou videogame aí na infância, o divertido da manutenção eletrônica é isso daí. Cada placa com defeito novo é uma fase nova que você tem que passar. É um chefão novo que você tem que derrotar. Isso que é legal na manutenção eletrônica, tá? Então tenham essa clareza nesse ponto. E não antecipem, vivam a jornada, entrem com pouco, validem o negócio. Com o tempo a gente chegou o quê? A parte técnica, fiz até um evento agora mês passado com meus alunos, que eu toquei nesse assunto. Que a parte técnica, beleza, é a base. Eu tenho que saber reparar, eu tenho que saber como reparar uma placa eletrônica. Dos pilares que eu falei para vocês, né? De saber eletricidade, eletrônica, manutenção eletrônica, manuseio de equipamentos, de manuseio eletrônico. Se eu tenho só isso aí me basta? Não, tem muita gente que tem isso aí e não bomba de serviço. Aí tem que saber outras habilidades que vão te trazer mais clientes, vão fidelizar teus clientes, vão te fazer acontecer no mercado. Tá? Não é só a parte técnica. De novo, se eu tenho uma parte técnica, sou o melhor técnico do Brasil e vou para uma caverna e ninguém me conhece, eu não tenho uma placa para reparar. E o cara que sabe menos do que eu, mas tem uma sacada de captação de clientes, sabe como tratar bem o cliente, como adquirir novos clientes, sabe bem menos do que eu, mas está bombando. Porque ele tem habilidades que
ou ele fez o curso com a gente, sabe essas habilidades, né? Sabe aplicar e consegue atrair mais clientes para ele, que não é só a parte eletrônica. Para de só te dar a parte técnica. A gente foi ensinado a vida inteira a saber só a parte técnica. É importante? Demais. De novo, sem a parte técnica, tu não repara a placa. Mas não é só isso que vai te fazer um profissional autoridade no mercado. Um profissional desejado no teu mercado. Um profissional que vai escolher cliente. Certo? Que vai dar o preço que o cliente vai fazer contigo. Além de só a parte técnica. A gente é ensinado a vida inteira. Ser bom tecnicamente. No colégio, na faculdade, onde você técnica. E aí no começo a técnica é super válida, claro. É super válida não, é fundamental. E não só no começo. Tem que ser mesmo, né? Tem Mas não que ser. só isso. Tem que ser, mas só isso não te baixa pra tu ser o cara que tem mais serviços, por exemplo. Que vai botar grana no teu bolso. Tá? É isso. Inclusive entender os princípios, né? Os princípios é a parte principal. Eita, menino, que o podcast hoje, quem tá gostando do podcast aí, bota palminhas aí no chat, igual o Cristiano colocou. Pega as sacadas aí. Né? Em todo canto que vocês vão ouvir o que vocês estão ouvindo aqui hoje, não, viu? Antônio Santana. Lá Né? no Em todo TikTok, canto ali. que vocês vão ouvir o que vocês estão ouvindo aqui hoje, não. Pega essa visão. Beleza, Laanda. Então, qual a forma certa, né? Qual o passo a passo, a dica principal que tu dá para quem tá decidido? Eu quero trabalhar com manutenção eletrônica, eu quero trabalhar com conserto de placas, né? Eu quero consertar placas eletrônicas de ar-condicionado. Vamos lá. Algumas dicas, né? Não pegue conselho porque não trabalha na área. Porque não trabalha na área como assim? Porque não trabalha com manutenção eletrônica. Eu vou perguntar ao meu tio que instala ar-condicionado. Ele não tem noção não. Se ele não repara a placa, ele não tem ideia do mercado. Cuidado. Porque você vai pedir conselho. Cuidado que você vai checar o mercado. Vou saber se a minha cidade tem demanda. Liga para 2, 3 instaladores. Faz, inverter não presta não. Minha cidade não dá certo não. Minha cidade não dá certo. A minha cidade não dá certo, porque eu falei, já que falando de tal, falou ciclaninho, e eles me disseram que não dá certo. Cuidado, porque você pede conselho. Tá? Cuidado. O cara repara a placa. Já repara a placa de toda a climatização. Fala com ele. Ele vai te dar um conselho mais assertivo. Tá? Se for climatologista, ele vai te dizer mais ou menos assim, cara, é o seguinte, vai que eu não tô dando conta não do serviço aqui. Isso já vai acontecer várias vezes com climatologistas de sucesso em várias cidades. Tá? Cuidado que você pede conselho. Beleza? Cheque as informações que você vai estar estudando. Comece a estudar gratuitamente. Tem o meu canal no YouTube. Se inscreva no canal, assista as aulas do canal no YouTube. Tem várias aulas gratuitas. Bote o pezinho na água. Tá? Cuidado com o que você escuta. Cheque, inclusive, as informações que você escuta de mim. Cheque se está correto. Tá? Me coloca no rolo também. Me coloca no pacote aí. Quem você vai assistir, cheque as informações. Por quê? Tem muita gente ensinando coisa errada no mercado. Um dos motivos de eu ter ido para o mercado, dar aulas, fazer aulas no YouTube, foi ver aulas, gente ensinando coisa errada no mercado. Certo? Um dos motivos de eu ter feito meu canal no YouTube. Lá em 2019. Pô, tá errado, os caras estão ensinando os caras a fazer esse tipo de coisa aqui. Vamos ensinar uma maneira mais correta? Fico indignada ele. Na minha opinião. Fico indignada. Eu vejo aqui o por trás das câmeras. E isso aí me tira do sério, realmente. Enfim, cuidado com o que você escuta. Cheque as informações, tá? Procure metodologia validada, certo? Metodologia validada. Mas é a tua que é a correta? Cheque com meus alunos. Melhor do que olhar para a árvore é ver os frutos que a árvore dá. É com meus alunos. Tem vários alunos aí. A Yara falou. Vai lá no meu YouTube, tem lá Bate-Papo Climatrônico. Pega o aluno daquele ali, vai no direct dele, procura ele no Instagram, vai no direct dos caras e pergunta. Pô, cara, vai, checa. Tira suas próprias conclusões, tá? E vai para metodologia validada, beleza? Não acredita que tem que ter vários equipamentos para trabalhar com isso, milhões de equipamentos.
mais de 10 mil reais investidos em equipamentos, 30 mil reais investidos em equipamentos. Não vai. Não é isso. Tá? Não acredita nisso. Não acredita que tem que ter os componentes para trocar, os reparos. Aí toda a cidade vai bater. Ah, mas como? Mas Lawan, se eu pegar uma placa e dar defeito no componente, qual é que eu vou trocar? Aí tu vai sob demanda. Meu cliente não vai esperar. Vai esperar sim. Vai esperar. Quem disse que não vai esperar? Espera, que os meus clientes esperam. Estou com a placa aqui atrás desse notebook aqui, dessa câmera, tem uma placa ali esperando. O componente vem na China. Não tem quem repare, só a Lautec repara esse equipamento. E só tem na China o componente. O cara vai fazer o quê? Ele comprou outro, vai ficar com esse de reserva. É o que ele tem para fazer. Deixou de reparar? Não. Tá? E se o cara não quiser, paciência. Paciência. Porque vai ter o cara, a gente vai querer. Tá? E você compra sob demanda. Você economiza grana. Eu tenho um relé que eu comprei lá em 2017 que eu não usei até hoje. Que eu perguntei ao instalador quais eram os componentes que precisava. Olha a minha cabeça. Fui perguntar para o instalador de ar-condicionado quais os componentes precisava para trabalhar com manutenção de placa eletrônica. Ele me disse tudo errado. Uns acertou. Uns ele até acertou. Outros, eu tenho um componente até hoje. Eu fosse perder já esse componente aí. Mas tinha lá esse componente que eu nunca usei. Então cuidado com o conselho que você pega. São dicas que eu passei. Que eu errei, tá? Não cometa menos vezes que eu. E aí vai para a metodologia correta. Validada. Aprender com quem já faz. Aprender com quem repara. Aprender com quem... Para encurtar... Com quem de verdade ensina. Com quem ensina. Com quem forma profissionais. Independentes. Tá? Vamos lá, puxando essa dica pro meu lado. Eu não quero alunos, seguidores meus, igual zumbis. Que eu tenho que dizer que o cara tem que fazer. Senão não teria vida. Tá? Claro, no início a gente tá lá. Um cara, até deixar ele independente do Lawan. O climatônico é independente, cara. Independência é um dos valores que eu tenho de vida. Por quê? Porque a gente trabalha independente, você consegue ter pensamento próprio, velho. Os meninos estavam ali, pegaram um monte, chegou hoje umas... Estão analisando hoje umas 30 placas eletrônicas de um cliente só. Aí dividiu entre eles, né? Meio que 10 para cada. Lawan, esse aqui vai ser fácil demais, porque o defeito é um componente e se repetiu nas outras placas o defeito. Eles já identificaram. Aqui entre nós, é bom financeiramente. Mas do ponto de vista eletrônico, perde a graça. É massa que ele se desafia. E no final você repara, entendeu? Você vai lá e dá uma... Tá difícil, você vai lá e com a sua mente, com a sua capacidade, se sente útil. Nós viemos nesse mundo para ser útil. Não para ser só repetidor. Então não forma o cara para ser o repetidor do Lawan. Ele trabalha independente. Né? Independente. A gente tem grupos ali, né? Tem a nossa comunidade que a gente mantém os caras ali por perto, a gente troca. É um ambiente de troca. É um ambiente de troca. Mútuo. Eu entrego, os caras entregam, a gente evolui junto. Para lá na ponta, com o meu cliente, eu ser independente. Né? Lá na ponta, eu entregar para o meu cliente é a melhor solução. Cara, eu tô aqui no meu grupão aqui, de climatrônicos, fodas do Brasil todo, a gente troca, a gente vai aprendendo. Porque a gente tá sempre aprendendo. Tá sempre... A próxima fase que eu vou ter que passar é alguma coisa que eu tenho que aprender ainda. E esse processo mantém a gente vivo. Tá? Então, busca estar perto de quem está na área, busca estar perto de quem já ganha dinheiro com isso, quem pode te agregar, com quem lá no futuro tu vai poder agregar também. Né? No começo você absorve bastante, depois você começa a transbordar para os demais. E aí cria-se um ambiente colaborativo. E eu luto muito com os meus climatrônicos para não existir. Para daqui a 10, 20 anos, a gente esquecer essa parada de que se eu contar o que eu sei para a Yara vai saber, vai tomar meus clientes. Uhum. Então eu não falo nada dos meus segredos da manutenção eletrônica. Né? Então eu venho desmistificando isso, recebo muita porrada por causa disso, mas tá tudo bem, é a posição que eu quis tomar. Então eu vou entregando mesmo, gratuitamente no YouTube. Toda semana tem aula nova de reparos reais do dia a dia, onde eu abro o jogo total do que eu faço no reparo. Para quê? Para simplificar a eletrônica e desmistificar isso daí. Quanto mais eu compartilho, mais eu aprendo. Certo? Mais climatrônicos eu formo, mais gente boa no mercado a gente vai formando, né?
vai entregando para o mercado profissionais de qualidade, que o mercado precisa. Se você é ruim, o cara que é ruim, você não, o cara que é ruim no mercado, ele tem que estar fora do mercado, velho. O mercado tem que limar ele. Tem que ficar os bons no mercado. Tá? E que bom que tem os ruins, porque tudo é comparativo. O cliente vai com experiência ruim e vem para o climatônico que tem uma experiência boa. Tanto de reparo, de precificação, de atendimento. Quantos clientes que condenavam máquinas inverter, que não queriam saber de reparar a placa, eu já converti para a Lautec em prol do serviço que a Lautec entrega. O suporte que a Lautec entrega. Né? Então, é isso que o climatônico aprende. Aprenda com quem faz. Aprenda com quem está no campo de batalha. Né? Que tem exemplos práticos aí à torta e à direita na internet mostrando. Para que você encurte seu processo de aprendizado. Eu demorei 2 anos para ficar profissional na manutenção. Certo? 2 anos de campo de batalha, com 2 mentores que eu tive. Ambos me agregaram valores em diferentes áreas da manutenção eletrônica. Para depois compor o meu método. Depois disso tudo que eu aprendi, bebi da fonte dos dois, aprendi com eles, agreguei também a eles. Eu tenho 2 mentores que compõem o Lauander lá no início, quando eu montei minha metodologia. Hoje eu já tenho uma experiência maior do meu dia a dia, dos meus alunos, que me trazem informações também. Eu tenho uma vivência maior. Então agora meu método foi provado durante o tempo, né, com vários exemplos. Enfim, para você encurtar esse tempo. Né? Tem alunos que, os novatos aqui, já parou a placa hoje. Está com menos de 2 meses que está aqui. Né? Eu demorei 2 anos, o cara demora 2 meses. Então, menos de 2 meses, né? Tem alunos que 1 mês está reparando a primeira placa dele. Então, agilize o processo quando você tem metodologia, tá? Quando você vai para o caminho correto. Então é isso. Para o caminho correto, na minha opinião, seria mais ou menos esse. Evitar esses erros. Eu falei mais dos erros, né? Evite esses erros, você vai ter uma boa jornada na manutenção eletrônica. Hoje mesmo de manhã eu já estava na bancada. Então, uma semana recheada de conteúdos aqui teóricos no nosso podcast e práticos. Hoje de manhã eu estava na bancada. Então, se inscreve e ativa a notificação. Então, entra ao vivo aqui, puxando um reality show da manutenção. Eu estou lá na bancada, reparando placa e trocando ideia com vocês. Tá? Eu quero... massa quando eu estou lá na bancada, vocês estão lá comigo, participando, perguntando, tirando dúvidas. A gente vai trocando bastante. Beleza? Então é isso. Valeu. Valeu, Duniara. Mais um podcast. Tchau, tchau, pessoal. Abraço para todos vocês.